Amém. Que culto maravilhoso nós estamos tendo. Que momento glorioso. Você está feliz aí hoje? Amém? Poxa, que coisa boa. Uma igreja feliz é uma bênção. E quem não está tão feliz, a gente entende porque a gente também não é tão alegre o tempo todo. Mas Jesus aqui garante a tua alegria plena. Amém, igreja? Que privilégio estarmos aqui mais um culto para a gente aprender um pouco mais do nosso Deus, para a gente meditar um pouco na palavra dele. Nós já cantamos, nós já oramos muito, nós já colocamos as nossas questões diante do Senhor. Agora é momento de você poder ouvir muito daquilo que o Senhor quer ministrar sobre a tua vida e sobre o teu coração. E nós estamos numa série de mensagens chamada Enganosamente, desde janeiro, e hoje é o encerramento dessa série. Hoje nós vamos encerrar com o último tema. E é interessante porque alguns temas dessa série de mensagens, algumas pessoas podem pensar, eu não sei se foi para mim. Na verdade, pensavam isso muito antes de começar a mensagem. Porque quando a gente vê um tema como esse, a gente vê a gula, a gente vê a preguiça, a soberba, a ira, a luxúria. E quando a gente olha para isso aí, muitas pessoas, e eu ouvi isso demais nesses 2 meses, eu cheguei lá achando que a mensagem não era para mim. Mas depois que eu ouvi, eu percebi como eu precisava de mudança, como eu precisava de transformação. Porque a verdade é que nas nossas vidas nós temos o hábito de medir o nível das nossas falhas, o nível dos nossos erros, das coisas que nós fazemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Então, de certa forma, quando eu olho para um ambiente como esse e eu venho para o culto, eu penso que eu não estou tão errado assim. Até porque no meu cotidiano, eu posso conhecer pessoas que têm pecados piores do que os meus. De repente eu conheço e trabalho com pessoas que fazem coisas absurdas. Talvez no seu ambiente de trabalho você encontre algumas pessoas que você fala assim, você vive em um outro mundo, porque para mim não faz o menor sentido isso aí, é muito pecado, é muito erro, é muita falha. No meu caso, no mínimo é uma inveja. No meu caso, assim, na verdade, no máximo, talvez é uma gula, talvez uma soberba, talvez uma fofoca, talvez uma pequena maledicência. De modo que a gente vai vivendo a nossa vida cristã, a gente vai servindo na igreja, a gente vai fazendo campanhas de oração, a gente tenta jejuar, a gente até se comparece nas vigílias, nós vamos na célula, a gente se compromete de alguma forma. Mas é interessante que o tempo passa, 5 anos de vida cristã, 10 anos de vida cristã, 20 anos de batizado, 30 anos de convertido. E quando você olha para trás, você percebe que você não mudou tanto assim. Você percebe que você mudou um pouquinho. Eu percebo que eu fui um pouquinho transformado, mas não como eu poderia ser transformado. E isso acontece porque muitas vezes nós relevamos pequenos pecados, pecados que nós consideramos pequenos, pecados que nós consideramos insignificantes. Mas quando a gente para observar a fundo o que de fato isso gera na nossa vida, o que tem gerado, aí a gente entende por que a gente não avança. Aí a gente entende por que tantos relacionamentos são quebrados. Aí nós entendemos por que a gente não consegue frutificar como deveríamos. Porque se dessemos a devida atenção à mensagem e à palavra do Senhor, as coisas seriam diferentes. E a inveja, ela é assim, ela é um pecado, um hábito, muito pouco falado. Muito pouco admitido, e presta atenção nisso, a inveja é um pecado muito pouco confessado. Em 29 anos da minha vida, eu não me lembro, e eu lembro de muita coisa, mas eu não me lembro de alguém ter chegado para mim e falado, Samuel, eu preciso urgentemente de um discipulado, porque eu sou extremamente invejoso. Eu preciso de um atendimento, porque o meu pecado da inveja, ele é mais forte do que eu. Eu nunca ouvi isso. E talvez a gente também quase não ouve sobre o pecado da fofoca. Também sobre o pecado da maledicência. Eu sou alguém que fala muito mal das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma ânsia em estragar a reputação de alguém. Eu preciso me arrepender deste pecado. Em 29 anos eu não lembro de ter ouvido isso. Porque há nas nossas vidas uma série de práticas e uma série de costumes que nós carregamos e que não nos causam tanto espanto assim. Tem coisa que nos espanta, mas tem coisa que não. Tem coisa que a gente fica assustado quando a gente vê na vida do outro.
Hoje nós temos aí no final de semana o tal do pós-carnaval. E a gente vai na rua e a gente fala, misericórdia, não acredito que isso está acontecendo no meio da rua. E isso me espanta. Quem veio na conferência semana passada, talvez teve dificuldade para estacionar o carro e quando estava vindo viu muita coisa. Cara, isso me espanta. E está certo, eu entendo. O problema é quando eu carrego questões na minha vida que eu não considero tão perigosas. E nada disso me espanta. Na verdade, nós carregamos essas coisas e elas não aparentam ser nocivas para nós. À primeira vista, não são tão perigosas. Na verdade, são quase um pecado de estimação. A gente sabe que não é legal, a gente sabe que não convém, mas eu não mudo de postura porque essa mudança não me parece tão urgente. Essa transformação não me parece tão importante. Não é algo que eu acho que eu preciso fazer um esforço para mudar. Talvez eu tenha pecados maiores. Talvez eu tenha questões maiores. Na verdade, eu me conheço, eu sei que eu tenho falhas de caráter, sabe, piores. E eu nem sei se isso é tão relevante. Mas, querido, se você está aqui, é porque Deus tem algo para falar no teu coração acerca desse tema. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. O texto está projetado aí. Quantos acharam? Digo, achei? Quem não achou, espera aí. Quase ninguém, né? Então já vamos. O texto diz o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho, um homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Feche seus olhos, igreja, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor fez para que sejamos mudados. Esse é o domingo em que o Senhor fez para que fôssemos transformados. O Senhor nos trouxe aqui e nós te agradecemos por isso. O que eu peço ao Senhor é que venha quebrantar o nosso coração agora. Eu peço ao Senhor, meu Deus, por cada pessoa que está aqui, e que no momento em que leu o título, de repente pensou que não era para ela. Eu peço por este coração para que o Senhor ministre.
Eu oro, Deus, por aqueles que viram o título dessa mensagem e já se incomodaram porque perceberam que são invejosos. Deus, eu peço por todos nós que estamos aqui. Nós não queremos sair daqui da mesma forma como entramos, mas transformados pela Tua mensagem. A Tua palavra, ela não volta vazia, Deus. Então nos transforma, Senhor. Esse é o nosso pedido. Porque a nossa transformação glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, de muitos pecados que nós cometemos, boa parte deles são bonitos de serem confessados. De muitos pecados que às vezes a gente comete, quando a gente para pensar sobre a confissão, eles têm uma aparência de superioridade. Toda vez que às vezes a gente vai fazer algum tipo de atendimento, e às vezes a gente vai perguntar para a pessoa, como é que está a tua vida espiritual? Não é sempre, mas quase 100% das vezes a pessoa responde, estou bem. Não, mas você não tem nenhuma dificuldade, o que você está lutando agora na tua vida espiritual? Tem umas coisas assim, mas não tão importantes, sabe? Tipo assim, eu sou um pouco impaciente, sabe? Ah, é. Mas porque eu gosto de resultado rápido. Eu sou uma pessoa assim que gosta de muito resultado. Então eu não tenho paciência com pessoas devagar. Eu gosto assim do negócio funcionando. Então é o meu pecado da impaciência. Ah, entendi. E sabe o que isso me lembra? Entrevista de emprego. Porque quando a pessoa ela chega num local e ela passa ali pelo RH, o RH pergunta quais são os seus defeitos e a pessoa ela vai falar, eu sou perfeccionista. Pecado, aos olhos do mundo, sensacional. Porque ela é perfeccionista, ou seja, tudo que ela faz com muita meticulosidade. É um pecado com ar de superioridade. Eu sou perfeccionista. Ah, eu sou imediatista porque eu sou muito exigente. O meu pecado é que eu sou muito acelerado porque eu gosto de resultado. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente já chegou em uma entrevista de emprego e na hora da pergunta do defeito a gente fala, eu tenho um problema seríssimo com atraso. Eu tenho um problema seríssimo com procrastinação. Ah, é? Então por que eu deveria te contratar? Bom, eu sou bom no que eu faço, mas eu chego atrasado sempre. Preciso melhorar, mas chego atrasado. Não, no meu trabalho, eu vou te falar, eu sou muito procrastinador. Me entrega hoje, eu vou te entregar daqui uma semana. Eu sou incompleto, eu sou medíocre. A verdade é que eu estou aqui porque eu preciso do dinheiro. Pô, ninguém vai me contratar se eu for tão honesto assim, né? Então eu prefiro trazer um defeito que tem um ar de superioridade. Porque eu também não posso falar que eu sou tudo isso. Mas na vida espiritual, quantas vezes a gente confessa esse tipo de pecado? O pecado que é sério mesmo. O pecado que não tem um ar de superioridade. O pecado que humilha a mim, o pecado que humilha a você. Porque a verdade é que todos os pecados que nós cometemos, eles nos humilham. Mas existem alguns que, aos olhos da sociedade, nos humilham mais. Chegar para alguém e falar assim, pastor, eu sou invejoso. Eu não posso ver uma pessoa que eu invejo mesmo. Eu não gosto quando ela sobe na vida e eu não. Eu não gosto quando ela ganha alguma coisa e eu não. Eu não gosto quando ela tem algo e eu não tenho. E por que confessar o pecado da inveja é tão vergonhoso? Porque ele denuncia a nossa insegurança. Ele denuncia que nós não somos tudo isso. E o fato de não termos nos traz vergonha. O fato de não sermos nos traz vergonha. A inveja é o pecado que nasce da comparação. Eu detesto aquela pessoa porque ela tem o que eu não tenho. E admitir isso é admitir o quão caído eu sou. Então, querido, às vezes a nossa vida está travada porque nós estamos concentrados em outros tipos de falhas morais e outros tipos de pecado, quando na verdade Jesus está olhando para mim, para você e está falando assim, você é um invejoso, você é um fofoqueiro, você é um maledicente. E por isso que as coisas não funcionam, porque tudo isso também tem uma raiz de ira, e a Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus, de modo que eu externalizo a minha indignação fazendo fofoca, falando mal das pessoas, tendo inveja de quem tem as coisas e procurando nele algum ponto de fragilidade para que eu possa me apoiar. E o texto que a gente acabou de ler, ele traz um contexto mais ou menos nesse sentido.
Mas eu preciso trazer um pano de fundo do que está acontecendo na época. O texto começa falando sobre uma família super comum, a família de Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Só que Eucana vivia numa sociedade, na época, no povo de Israel, eles estavam vivendo o final do período dos juízes. E o final do período dos juízes, haviam 3 crises muito fortes. A primeira, uma crise política muito forte. Uma crise muito forte porque Israel ainda não tinha rei. E havia uma fragmentação das tribos, consequentemente, um povo sem direção, com uma direção falida, uma direção ruim. Politicamente, aquele povo estava em crise. Mas eles também viviam uma segunda crise, que era a crise moral, uma realidade de muitos abusos e de muita violência, em consequência da ausência de uma liderança. Era um povo moralmente caído. E em terceiro lugar, uma crise espiritual. A banalização do pecado, uma liderança corrompida e a religião, a prática da religião sem o temor de Deus. Tanto que no texto que a gente leu, você vê alguns nomes esquisitos e eles não são por acaso. O texto vai falar que Eucana foi até a cidade de Siló, que é uma cidade central em que o povo ia para adorar a Deus naquele tempo. E o texto também vai falar que Eucana chegou lá. E os sacerdotes da época eram 2 figuras que possivelmente você conhece pelo testemunho, que eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, e eram sacerdotes do Senhor. Mais para frente, em 2 Samuel, o texto vai falar que os filhos de Eli eram como filhos de Belial. Os filhos de Eli, eles eram terríveis. Os filhos de Eli não tinham pudor, eles não tinham reverência com as coisas de Deus, não tinham reverência com a casa de Deus, não tinham reverência com os sacrifícios que eram feitos. Os filhos de Eli, eles eram terríveis. Então isso aqui traduz para a gente um pouco da realidade, mas é muito interessante porque no meio de toda essa crise, o texto nos apresenta uma família comum. Um homem chamado Eucana, casado com 2 mulheres, algo que era culturalmente aceito na época, embora nunca tivesse sido incentivado por Deus. As pessoas leem na Bíblia e acham que Deus permitia. Não, Deus não permitia, senão tinha feito 1 Adão e 2 Evas. Mas culturalmente aquilo era bem aceito. A questão é que toda poligamia na Bíblia é marcada por conflito. Então, se você observar o padrão, você tinha Sara e Agar, mulheres de Abraão, conflito. Você tinha a competição entre Lia e Raquel, esposa de Jacó, conflito. E você tinha aqui Ana e Penina, esposa de Eucana, conflito. Toda vez que o homem distorce o desenho de Deus, o pecado encontra espaço para crescer. E nesse contexto a gente pode observar o atrito de Ana e Penina, que acontece aqui basicamente no versículo 4. Ele diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher. E a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontece ano após ano. Toda vez que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. E o primeiro ponto é este: invejar é disputar com Deus o direito de distribuir graça. A nossa inveja faz com que a gente queira disputar com Deus, com quem que Ele deve distribuir graça e com quem Ele não deve. Porque quando a gente desenvolve isso por uma pessoa, o que é isso? Nada mais é do que a minha discordância em relação ao que a pessoa tem. Eu não concordo. Eu não acho que está certo. Eu não acho que merece. Eu acho que, na verdade, deveria ser eu no lugar dessa pessoa. Eu acho que, na verdade, essa pessoa tem isso, mas você não sabe. Se as pessoas soubessem o que eu sei, ela não teria. Se eu abrir a boca aqui para falar, a pessoa vai perder. Inveja. E neste caso aqui, a gente tem um exemplo claro, porque Penina era uma mulher de Eucana que tinha muitos filhos. E hoje ter filhos já é uma bênção, mas na época era muito mais. A sociedade olhava para uma mulher com filhos e falava: poxa, ela é bem-aventurada. Poxa, ela é muito agraciada. Que mulher de Deus, essa aí tem a bênção do Senhor. Essa aí é demais. Mas a mulher que não tinha filhos, ela era vista como rejeitada. Era uma mulher incompleta. Era uma mulher vazia. Era uma mulher que não tinha cumprido o seu propósito na terra.
E Penina, olhando essa situação dentro de casa, olha para Ana que não tem filhos, mas também olha para o esposo que ama mais a ela e que dá para ela a porção dobrada de todo o seu sacrifício. A mentalidade de Penina é o seguinte: não faz sentido, porque diante da sociedade eu sou abençoada por Deus, diante da sociedade eu sou agraciada, eu tenho filhos, por que que Eucana prefere a outra que não tem? Não faz sentido. Por que que Deus permite que Ana seja amada? Por que que Deus permite que Ana tenha dupla honra, porção dobrada? Ela não tem a bênção da maternidade, está errado. Ela não tem a bênção que a sociedade diz que ela tem que ter. Deus, não faz sentido, não faz sentido. E o texto diz que Penina a provocava excessivamente para irritar. Por quê? O Senhor a tinha deixado sem filhos. Poxa, que situação. Que situação complicada. A inveja no coração de uma pessoa está diretamente ligada à falta de compreensão dela acerca da vontade de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas no seu meio de trabalho você convive, você fala, não merece estar lá. Não é para estar lá. E às vezes a inveja, ela não se traduz em uma forma de crítica, como, poxa, a pessoa tem ou não tem, porque realmente ninguém quer se humilhar dessa forma, mas ela vem de uma outra maneira. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um emprego, sou um dos pastores da igreja, e de repente eu vejo um outro amigo pastor meu, tendo um resultado melhor no seu pastoreio, pregando melhor, uma eloquência melhor, um preparo melhor. Ele batiza mais pessoas na igreja dele. O culto é maravilhoso, é envolvente, é engajado, as pessoas participam. E de repente eu encontro nesse amigo uma falha em que eu digo, se fosse eu no lugar dele, não faria isso. Eu no lugar dele eu faria, nossa, muito diferente, olha o potencial que ele tem, faria diferente. Eu não vejo ele celebrando tanto aquilo que ele tem, acho muito errado. Se fosse eu, celebraria demais. Acho muito errado. E é o mesmo caso de quando um homem ele olha para um casal e ele fala, poxa, que esposa incrível que aquele cara tem. Mas eu nem acho que ele é bom o suficiente para ela. Se fosse eu no lugar dele, eu seria 1000 vezes melhor para ela do que ele é. Eu elogiaria mais, eu amaria ela mais, eu cuidaria dela mais, eu faria muito mais. E assim vice-versa. Na igreja da mesma forma. Poxa, essa pessoa está liderando tantas células, líder de ministério, uma referência, anda muito próximo com o pastor, mas eu não acho que celebra tanto, deveria celebrar mais. Se fosse eu no lugar, estaria fazendo muito mais. Eu seria infinitamente grato. Mas sabe por que isso não acontece? Isso não acontece porque se fizéssemos, nós idolatraríamos tais coisas. Se tivéssemos de fato tudo aquilo que o outro tem, não teríamos o equilíbrio que o outro tem, mas seríamos idólatra das coisas que nós invejamos. Seríamos idólatra daquilo que nós tanto buscamos e odiamos no outro. E eu olho para essa situação de Ana e Penina e eu vejo exatamente isso. Porque Penina olha para Ana e vê que ela tem dupla honra nas porções, mesmo ela não tendo filhos. Se eu fosse tratada como Ana é tratada, eu seria muito mais grata. Não, se você fosse tratada como Ana é tratada, você idolatraria o teu marido. Se você fosse tratada como ele te trata, você idolatraria isso aí. Se você tivesse essa promoção, você idolatraria a tua promoção. E sabe o que eu aprendo aqui? Nós invejamos o outro quando a postura dele em relação ao que ele tem parece pouco para a gente. Isso vai adoecendo a nossa vida. E existe de fato uma frase que está rodando aí, possivelmente você conhece. Ela é até um pouco cômica, que ela fala o seguinte, picanha só cai no prato de vegano. A carne boa só cai no prato do vegano. Se fosse eu neste lugar, eu faria diferente. Olha quem está vivendo, não desfruta. Olha quem está vivendo, não explora o máximo potencial. Olha quem está vivendo, não vive como eu gostaria. Se fosse eu, se fosse você, você teria um outro Deus que não seria o seu. Se fosse você, você teria 10 deuses.
Isso me leva ao segundo ponto que me faz pensar sobre como a nossa dor modela o nosso caráter, porque invejar é permitir que a dor governe a nossa postura. O texto diz que Penina provocava Ana excessivamente, não foi uma vez. Isso era ano após ano, porque a inveja não é um sentimento momentâneo, faz parte da rotina de uma pessoa. Não é só um incômodo que eu sinto. Isso é diariamente e não é com uma pessoa só, é com várias. Penina usa aquilo que ela tem para ferir quem não tem. Então perceba, a dor que governa Penina não é a dor da falta, porque ela tem filhos. A dor dela é outra, ela não tem aquilo que a outra possui. E quando a dor governa o nosso caráter, ela nos transforma em pessoas cruéis, pessoas incompreensíveis, pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas não conseguem se contentar com o que têm, e não é porque não gostam do que têm, às vezes gostam. É porque não consegue assimilar o fato de que alguém pode ter mais. Alguém pode ser mais agraciado. Alguém pode receber mais. Alguém pode ser mais elogiado. Isso me incomoda, isso me mata, isso acaba comigo. Porque a verdade é que eu sou tão orgulhoso, eu sou tão distante da palavra do Senhor que eu não consigo me alegrar com a bênção alheia. Eu não consigo me alegrar com aquilo que o outro tem. E é interessante porque às vezes o outro ele vai ter alguma coisa que nunca passou no meu coração, mas porque ele tem, eu quero. E isso me leva a uma certa reflexão. Será que os sonhos que você tem sonhado são seus mesmos ou são frutos da tua inveja? Será que os planos que você tem feito são seus mesmos ou são frutos da sua inveja daquele que está realizando? A tua busca incessante, a tua caminhada, o teu suor está se dando em quê? Porque de fato você tem um propósito de vida a seguir, você precisa realizar coisas que de fato vão fazer a diferença, ou porque você viu o outro tendo e você também quer ter. E talvez isso vai desnudar a tua vida, vai desnudar os teus olhos. Porque quando você entende isso, você percebe que você está construindo a tua vida em cima da tua inveja. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Em cima da tua inveja, em cima do teu orgulho, em cima da tua comparação. Isso é muito triste. Para o invejoso não basta ter. Para o invejoso, as pessoas ao seu redor têm que ter menos. Tem que ser menos. Então eu gosto dessa pessoa, mas até ela ser melhor que eu. Se tornou melhor que eu, na minha opinião, já não é amigo, já é rival. Tem o mesmo que eu tenho, pô, aí já não está legal, já enfraqueceu. Superou, inimigos mortais. Em raros casos, o invejoso se alegra quando vê a vitória de alguém. Em quais casos são esses? Em casos em que o invejoso não se interessa por aquilo que o Pedro tem. Ah, Pedro, legal, cara. Eu me alegro com você. Mas porque isso é algo que eu não quero. Porque se eu quisesse, meu amigo, esquece a nossa amizade. O que você iria ouvir de mim são os seus pontos de fragilidade, são os teus defeitos, é aquilo que você não é dentro da tua casa, é aquilo que você não é do teu trabalho, muito embora você seja excelente. Em casos piores, o invejoso começa a desejar algo só porque alguém do seu ciclo de amizade conquistou. O invejoso, ele não celebra com ninguém. O invejoso fica calado na festa, porque ninguém pode ser reconhecido além dele, ninguém pode ser presenteado além dele, ninguém pode ser agradado além dele. Então, numa festa de aniversário, nós percebemos isso demais. Alguém está sendo parabenizado por mais uma festa, e aquele que diz amigo está ali, só vendo, braço cruzado, não aplaude, não sorri, não está feliz, porque não é ele. Quantos vídeos de crianças você já viu isso? Tem milhões de vídeos assim na internet de crianças. Está ali a criancinha cantando parabéns, a outra chega lá e dá um tapa no bolo. Está a criancinha cantando parabéns, a outra vai lá e sopra a vela. Está aqui a criancinha cantando parabéns, aqui é a festa dela, e chega um amiguinho e começa a chorar, porque não é ele. Aí depois, o que tem acontecido? Não, traz seu filho aqui, vamos cantar parabéns para ele também e tal. Ei, parabéns, não é o teu dia, mas poxa, ele chorou. Só que o triste é que isso acontece com quem tem 30 anos de vida cristã. Com quem tem 20 anos de crente, de convertido, de salvo. E permanece com a criança interna. Sabe por quê?
porque não lidou com maturidade nesse pecado. Está levando a sério não ir no carnaval. Está levando a sério não ir para a folia. Está certo, tem que ir mesmo não. Mas está deixando passar a inveja que está culminando teu coração todo dia. Mas está deixando passar a maledicência todo dia. E aí o crente maduro que está aqui para pregar, o crente que é maduro para liderar, o crente que é maduro para louvar, para conduzir um time, é um bebezinho mimado numa festa de aniversário. Quando vê o seu amigo adulto recebendo alguma coisa, ele não consegue celebrar. Não consegue avançar. Está na festa de aniversário e não aplaude. Seu amigo trocou de casa. Legal, parabéns. Bom. O amigo trocou de carro. Bom. Mas esse carro aí não é 1.8, bebe muito. Isso é só para quem tem muito dinheiro, não vai dar conta de abastecer, não. E a verdade, querido, não dispute com Deus a graça que Ele está estendendo para uma pessoa. Seja como Jesus, se alegre com Ele. Estenda graça, estenda amor. Na situação de Ana e Penina, Ana sofre profundamente. Ana sofre. E o texto não relata nada que Ana tenha feito com Penina. Nada, nada, nada. E na maioria dos casos, o invejoso, ele odeia quem nunca o fez mal algum. O invejoso fica incomodado com quem nunca fez nada. Não me agrediu, não falou mal de mim, nada, nada. Mas ele tem. Ele é. Ele possui alguma coisa. E Ana não tem culpa, sofre profundamente. Ela chora por 2 motivos. Quem está com ela o dia inteiro a inferniza o tempo todo. E em segundo lugar, porque ela não tem aquilo que de fato ela quer ter, que é filhos. Ela não está sonhando o sonho de alguém, ela está sonhando o seu sonho. Ela não quer viver o plano de outra pessoa, ela vive o seu plano, ela vive o seu propósito. Sofrer não nos autoriza a pecar, a dor não justifica a corrupção do nosso coração. Porque às vezes a gente acha que porque estamos sofrendo temos o direito de ferir alguém. Penina transforma a dor dela em ataque. E aqui está uma verdade dura. A inveja diz mais sobre quem sente do que sobre o invejado. O invejado, tadinho, ele sofre porque você está oprimindo ele. Mas você sofre muito mais, porque a hora vai passar, talvez ele vai receber e está tudo certo. Mas o meu coração vai ficar se inflamando. E a pessoa, ela não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue seguir com a vida. E o terceiro ponto, ele vai falar sobre algo interessante, que invejar é resistir ao processo que Deus já está conduzindo, porque Deus está conduzindo algo nas nossas vidas. Aqui nós vemos claramente Deus tratando 2 pessoas em suas faltas, mas enquanto uma reage com provocação, a outra recorre ao Senhor com humildade. Talvez, se Penina olhasse para a vida de Ana e decidisse agir como ela, talvez o sofrimento encerraria ali. Talvez se eu olhasse para um casal e visse de fato que aquele cara, ele trata a esposa dele melhor do que eu trato a minha, se eu escolhesse aprender com ele, ao invés de criticá-lo, o meu casamento seria curado. Talvez se você, mulher, olhasse para aquele casamento, olhasse para aquela esposa, que é uma exímia esposa, e você focasse naquilo que ela tem para te ensinar, você seria uma mulher mais sábia. Mas a inveja não deixa a gente fazer isso. O quê? Eu chegar para o Pedro e falar, Pedro, cara, eu vejo que você é um homem de Deus. Que casamento maravilhoso. Mano, eu tenho que ser mais homem de Deus, assim, igual você, mano. Eu tenho que tratar minha esposa, assim, melhor, igual você trata a sua esposa, cara. Vamos caminhar junto, mano? O que eu tenho que aprender? A inveja nunca vai permitir um cara fazer isso. A inveja nunca vai permitir uma mulher chegar e falar assim, eu admiro você enquanto mãe. Eu admiro você na criação de filhos. Vamos caminhar junto, vamos aprender. A inveja não permite que você no teu trabalho aprenda com quem está crescendo. Muito pelo contrário, a gente vai falar, não, ele deu o resultado X, mas aqui, ele chegou 5 minutos atrasado, você viu? E você que é chefe não fala nada.
Mas quando sou eu, você fala. É lógico, porque ele está dando muito resultado e você tem que brigar o tempo todo. Porque você está gastando o teu tempo para prejudicar e falar mal das pessoas em vez de se edificar. Em vez de crescer. Em vez de ser alguém melhor. E às vezes a gente deixa de crescer porque a gente não quer se submeter a processos que são melhores, a pessoas que são mais sábias, a situações que nos fariam mais homens de Deus, mais mulheres de Deus. E por isso que a gente ainda é o quê? Bebezinho, menininho, pequenininho, chateado. Porque a festa não é nossa, a festa é do outro. Mas eu aprendo na palavra do Senhor que maior é aquele que serve. E aquele que serve é aquele que mais aprende. Quando você é uma pessoa que serve, você senta em mesas que talvez, se você não fosse um servo, você não queria sentar. Você nunca iria chegar numa sala para ouvir determinadas conversas se você não fosse um servo. Tem pessoas aqui, às vezes no nosso meio, que participam de algumas reuniões bem interessantes, mas elas estão lá só para servir. Às vezes a gente faz algumas conferências bem interessantes aqui, vem algumas pessoas de algumas empresas e falam, a gente queria fazer essa mentoria de liderança lá na igreja. A gente pode? Pode. Mas vocês conseguem ajudar a gente com alguma coisa? Tipo assim, com o pessoal na recepção, alguém no som, consegue? Não consegue. Então tá. Aí a pessoa vem para servir, não está ganhando nada, mas ela está ali o tempo todo ouvindo sobre liderança. A pessoa está no som e ela está ouvindo sobre educação financeira. A pessoa está servindo. A pessoa está servindo e ela está ouvindo sobre hombridade. A pessoa está servindo e ela está ouvindo sobre um casamento saudável. Nosso orgulho e a nossa falta de serviço faz com que a gente não aprenda e não cresça como poderíamos. Porque somos invejosos. Porque a gente não respeita o processo. A gente olha o que o outro tem e fala, devia ser eu. A gente olha o que o outro possui e fala, tinha que ser eu no lugar. Quer que seja você? Quer ser você? Então aprenda com quem já está lá. Aprenda com quem já está lá e você vai perceber que quando você chegar, nem vai ser tudo isso. Porque às vezes posição de destaque é mais sobre responsabilidade do que sobre privilégio. Ser uma grande referência é mais sobre responsabilidade do que privilégio. E às vezes a gente olha para o outro que tem, que é, que possui, a gente fala, devia ser eu. E a outra frase que está rodando aí, que o pessoal fala, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Sabe por quê? A gente quer muito. E às vezes a gente nem queria, a gente só quer ser igual. A gente só quer porque o outro tem. E aí você chega e nem é tudo isso. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Agora o que é que nos cura de tudo isso? A palavra do Senhor. Nesse terceiro ponto ele vai falar sobre a diferença de Ana e de Penina. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Em seus lábios, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho, porém Ana respondeu, não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. E ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha que interessante, presta muita atenção nisso aqui. Penina lidava com provocação na sua falta. Não tinha o amor do marido, então provocava a outra. Ana, mesmo quando era provocada por Penina, e mesmo quando ela era julgada pelo sacerdote, ela reagiu com humildade e com sabedoria. Penina não tinha motivo. Ela tinha tudo que a sociedade falava que era bom para ela. Ela tinha muitos filhos. E ela reagia com inveja, com perseguição, com irritabilidade. Ana não. Ana tinha um amor do marido. Mas para quem estava com a ferida no peito, às vezes nem isso bastava. Porque o Cana ainda falou, Ana, será que 10 filhos para você? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso não curava. Não era qualquer coisa para Ana ser estéril. Para ela era muito importante. E ela sofria, não revidava Penina.
E aí quando ela finalmente ela fala assim, eu vou lá no templo, porque meu marido todo ano vai oferecer sacrifício, eu vou lá. E ela ia, e ela começou a orar, e ela começou a se quebrantar, e ela falava, Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, me dá um filho menino, eu vou consagrar ele ao Senhor. E ela angustiada, sofrendo, chorando, com dores, e aí aquele homem de Deus chega para ela, e ao invés de orar com ela, ao invés de orar por ela, ao invés de abraçá-la, lembra que eu falei da crise espiritual que aquele povo vivia? O líder espiritual, vendo o desespero de Ana, chega para ela e fala assim, você está bêbada, você está embriagada, sai dessa vida de bebedeira, você perdeu o juízo, para com esse vexame, para com isso. No teu lugar, o que você faria? Porque às vezes o nosso ímpeto é o seguinte, pelo amor de Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Agora que eu estou sofrendo e alguém vem me dar uma palavra dessa, agora que eu vou ser cruel mesmo. Você está achando que você é quem? Que tipo de líder você acha que você é? Você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que eu estou chorando? Na verdade, nem você devia estar nessa posição, porque você não tem sensibilidade do Espírito para perceber a minha real condição. Você me chama de bêbada, mas você não sabe que eu estou angustiada. Você fala para eu sair da bebida, mas eu só estou triste. O texto não fala que essa foi a reação de Ana. Ana, depois de passar boa parte da vida sendo acusada pela sua rival, ainda chega num ambiente de segurança que é o templo e é julgada pelo seu líder. E é julgado por aquele que deveria acolhê-la. É julgado por aquele que deveria pegar ela no colo e falar, vamos junto, vou te ajudar. Não, ela é julgada, mas qual é a reação de Ana? Isso aqui é maravilhoso, porque se a gente não tiver este coração, a gente não tem o favor de Deus. Diante de tudo isso, Ana vira para ele e fala, não, meu Senhor. Não, meu Senhor, não é isso. Eu sou uma mulher angustiada, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, eu só estava me derramando a minha alma diante de Deus, sabe? E olha o que ele fala, é o que ela fala, não pense que esta tua serva é ímpia. Nossa, chamar de meu Senhor quem acabou de me chamar de bêbado, me colocar numa posição de servo, diante daquele que acabou de julgar minha condição. Eu estava orando até agora, porque é grande a minha ansiedade e é grande a minha aflição. É por isso que Ana é agraciada. Porque no insulto, ela reage com humildade. Porque no julgamento do seu líder, não é de qualquer pessoa, no julgamento do seu líder, ela reage com sabedoria. Qual é a pessoa importante na sua vida que está te julgando errado? Qual é a pessoa que você dá muita credibilidade e está te julgando muito errado? Está te trazendo palavras assim, duras, palavras difíceis. A tua postura diante disso vai dizer muito sobre o favor de Deus sobre a tua vida. Penina não tinha motivo nenhum para irritar Ana. Ana tinha todos os motivos do mundo para revidar a Penina e criticar o teu líder, mas ela não fez. Este coração aqui agrada o coração de Deus. E o texto termina com esse líder virando para ela e fala, opa, poxa, então que Deus te conceda aquilo que você tanto pede. E Ana, o texto vai dizer que ela sai de lá não mais com um semblante de tristeza, mas com um semblante de alegria. Possivelmente, depois da atitude de Ana, uma atitude impensável na contramão do mundo, de não revidar a altura do seu líder, de não revidar a altura, aquela que a insistia na irritabilidade, recebeu o favor do Senhor. Mas sabe o que nos impede de sermos assim? Nosso coração duro, que cultiva a inveja. Porque a nossa inveja, ela exige força da tua parte. A minha inveja
Existe um esforço absurdo para eu encontrar um defeito no outro, para não reconhecê-lo como uma autoridade, para não reconhecer a graça de Deus sobre a vida dele, para não reconhecer que de fato ele merece aquilo que ele está recebendo, e mesmo que ele não mereça, ele recebeu. Querido, que bênção, estou feliz por você. Agora, como vencer a inveja, igreja? Em primeiro lugar, você precisa pedir perdão ao Senhor. Você precisa se arrepender desse pecado. Tem gente que se arrepende toda semana da pornografia. Tem gente que se arrepende toda semana de ter conversas com quem não deve ter conversas. Tem gente que está se arrependendo do adultério. Tem gente que está se arrependendo da desonestidade. Mas não está se arrependendo da inveja que está cultivando desde pequenininho lá, quando o aniversário não era para ele. Não está se arrependendo. Porque, como eu disse no início, a gente não acha que são pecados importantes a serem confessados. Peça perdão a Jesus, você precisa ser perdoado. Eu preciso ser perdoado da minha inveja, você precisa ser perdoado da tua inveja. Peça perdão ao Senhor. Em segundo lugar, para que você seja mudado, confesse ao próximo. Lá em Tiago vai falar, você precisa confessar a Deus para você ser perdoado, e você precisa confessar ao próximo para você ser curado. Não é para qualquer pessoa. A pessoa de confiança da tua vida. Quem é que discipula você? Quem é o teu pastor? Quem é que cuida da tua vida semanalmente? Quem é a pessoa que ama você? Quem é o teu líder espiritual? Você precisa confessar o teu pecado da inveja. E essa parte é muito difícil, porque a gente tem medo de ser julgado. Irmão, abra mão das tuas inseguranças. Abra mão daquilo que você acha que você tem, que é da tua reputação. Abre mão disso aí. No reino de Deus, a reputação que você constrói para si, te destrói. No reino de Deus, a reputação que você abandona para seguir os preceitos de Cristo, te eleva. Se arrepender do teu pecado e confessar o teu pecado, vai fazer com que você seja muito mais homem e mulher de Deus, vai fazer com que você alcance o favor do Senhor sobre a tua vida. Confessa o teu pecado, confessa a tua inveja, confesse a tua maledicência. Faz um voto com Deus. Pô, isso existe ainda? Existe. Não é para você receber 7 vezes mais de coisa nenhuma, não, mas faz um voto com Deus. Deus, a partir de hoje eu faço um voto contigo, que nunca mais eu vou ser maledicente com essa pessoa. Deus, eu nunca mais vou invejar essa pessoa, eu faço um voto com o Senhor. Não tem gente que faz voto de bebida, nunca mais vou beber na vida. Não tem gente que faz voto de palavrão, nunca mais vou soltar um palavrão. Não tem gente que faz voto de se abster de tantas coisas. Faça voto com Deus, se abstenha da tua inveja. Nunca mais eu vou ser um maledicente com essa pessoa. Nunca mais serei um maledicente com esse irmão. Nunca mais serei um maledicente com o meu concorrente no trabalho. Nunca mais. Deus, eu assumo um voto contigo agora. Confesse para o próximo. Tira isso da tua vida. Se arrependa do seu pecado. Seja curado. Então, para você vencer a inveja, em primeiro lugar, confesse ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e você vai ser perdoado. Em segundo lugar, confesse ao teu líder espiritual. Você precisa ser curado. E em terceiro lugar, celebre com quem você nunca celebrou. Celebra com ele, vai lá. Poxa, mas eu tenho muita inveja do Jairo, mano. Tenho inveja demais. Ah, meu Deus. Poxa, o Jairo foi reconhecido aqui na igreja, de alguma forma, não sei, o pastor elogiou ele. Assim. Ah, pastor elogiar Jairo, eu vou elogiar Jairo coisa nenhuma. Não, ô Jairo, parabéns, poxa, que homem de Deus você é, cara, bênção demais, realmente. Por dentro eu estou assim, mas porque eu estou educando o meu coração. Estou educando a minha alma, estou educando a minha postura. Alguém está celebrando? Fica calado não, celebra junto com ele, vai lá, celebra. Pô, mas está difícil, porque o meu coração quer criticar, porque não é eu. Celebra mesmo assim, vai lá, você está educando o teu coração. Ah, mas é muito difícil, eu sei. No que diz respeito à insegurança, você ainda é aquela criancinha, que na festa de aniversário fica chateado, porque o bolo não é seu. Vai ser difícil. Você cresceu em muitas áreas espiritualmente, mas aqui você não deu tanta atenção, está difícil. Vai ser difícil mesmo, celebra com ele. Alguém foi elogiado.
Reconheça primeiro no seu coração um elogio. Traga para a racionalidade. Não, peraí. Faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido mesmo, realmente. Isso aqui é homem de Deus. Isso aqui, nossa, como marido, merece o elogio. Eu não queria elogiar, mas faz sentido, realmente. Elogie 2 vezes mais. Ademilson está aqui? Tá não, né? Eu acho que está na segurança, né, Ivone? Está lá atrás. Está na segurança. O Ademilson é um cara que eu falo assim, Ademilson, cara, se eu for o marido que você é, eu estou feliz, mano. Você é homem de Deus. Ademilson não é pastor aqui na igreja, é líder de célula, está lá, servindo lá na segurança lá fora. Ademilson, tu é homem de Deus, mano. A tua hombridade me inspira. Quero ser para a Bruna aquilo que você é para a Ivone. Quero ser para os meus filhos aquilo que você é para os teus filhos. Deixa eu andar com você, deixa eu crescer. Quem não vence a inveja, não vence nada na vida, querido. Celebre com essa pessoa. Alguém está sendo aplaudido? Não fecha a cara, não. Entenda que você é abençoado quando você reconhece mais aos outros do que você reconhece a si mesmo. Como diz na palavra do Senhor, considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus do céu. Está muito claro na Bíblia. Considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está falando isso. Se eu for levar esse texto a sério, eu nunca vou ser um invejoso. E não faz isso aqui uma vez só não, faz todo dia. Faz todo dia. Alguém foi melhor do que você, reconheça. Pô, realmente, parabéns, foi muito bom. Faz no dia seguinte também, faz na terça-feira, faz na quarta, faz na quinta. Educa o teu coração, porque na inveja talvez você é menino ainda. E quando a gente é menino, tudo não é muito mais difícil. Acordar cedo para ir para a escola é horrível. É muito ruim. Mas quando você é adulto, você vai fazer o quê? Continua sendo difícil, mas você vai, porque você já é maduro, você aprendeu. Mas quando a gente é pequeno é muito difícil. As pessoas têm que falar, tem que mandar, não tem como, tem que mandar. Então, não fica chateado com essa mensagem. Talvez ela te fez lembrar de algumas coisas que você realmente precisa mudar. Fica chateado não. Fica feliz, porque você está dando o primeiro passo hoje, de pedir perdão a Deus, de confessar para a tua liderança e de a partir de hoje começar a celebrar com quem você um dia desejou a derrota. Começar a celebrar com quem um dia você desejou que desse tudo errado na vida dessa pessoa. Se coloque de pé, vamos orar neste momento. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero muito que você traga à memória aquilo que o Espírito Santo já trouxe durante essa mensagem. Talvez o Senhor te lembrou de coisas que você precisa fazer. Não esquece não, guarda isso aí. Muito possivelmente, talvez, o Espírito Santo está te lembrando de nomes. Talvez tem pessoas aí realmente, que você fala, pô, eu tenho inveja dessa pessoa. Nossa, essa inveja aqui é forte. Não esquece não, guarda aí o nome dessa pessoa. Porque eu quero orar pela tua vida. E você, a partir de hoje, você vai desenvolver na tua espiritualidade aquilo que estava escondido e travado há muito tempo. Você trabalhou muitas coisas, mas isso aqui, a inveja não foi trabalhada. Vamos começar a partir de hoje. Como eu disse, você chegou aqui, primeiro domingo de janeiro, está ouvindo falar sobre gula. Poxa, nunca trabalhei a gula e está trabalhando. Nunca trabalhei a preguiça e está trabalhando. Nunca trabalhei a ira, eu achava que isso aí, eu sei que é ruim, mas nem sabia que tinha que dar tanta importância. Tem que dar. Pega esse menino aí, espiritual, que está preso ao bolo de aniversário que não é dele, e faz ele começar a servir os coleguinhas. Faz ele começar a bater palma. Faz ele começar a celebrar, a se alegrar. Fecha os seus olhos aí agora. Fecha aí, eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por este momento. Tua palavra, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. Eu te agradeço tanto, Jesus, te agradeço tanto, porque quando nós somos confrontados com nossos pecados, isso mostra o teu zelo por nós. Isso mostra o teu amor por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Isso é prova do teu amor sobre nossas vidas.
Deus, eu quero colocar diante de Ti agora cada nome aí que está sendo pensado, cada pessoa aí que às vezes é fruto da nossa inveja, que a gente inveja. Deus, vai ao encontro dessa pessoa agora, querido, e ore comigo. Deus, vai ao encontro dela agora. Pai, abençoa ela, Deus. Deus, essa pessoa que eu tenho tanta inveja, essa pessoa que eu tenho tanta vontade de ver dar errado na vida, Deus, vai ao encontro dela agora, Pai. Deus, abençoa a vida dela agora, Senhor. Deus, talvez ela está passando por situações ruins, abençoa ela, Deus. Deus, talvez tem coisa travada na vida dela, destrava, Senhor. Faz ela prosperar. Cita o nome dessa pessoa. Deus, abençoe fulano agora. Deus, que ele cresça mais ainda na vida emocional, que ele cresça mais na vida espiritual. Deus, que ele cresça mais na vida contigo. Que seja um marido melhor para a esposa, que seja uma esposa melhor para o seu marido, que seja um pai melhor, que seja uma mãe melhor. Vai ao encontro agora, Senhor. Abençoa essa pessoa. Abençoa essa pessoa por quem por tanto tempo eu critiquei, que por tanto tempo eu falei mal, que por tanto tempo eu quis ver ela derrotada, que por tanto tempo eu desejei ver ela de escanteio, Pai. Abençoa ela agora, Senhor. Abençoa agora. Deus, e me perdoa, Senhor. Pai, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque essa não é a vontade do Senhor. Eu não quero sair deste culto semelhante a Penina. Queremos sair deste culto com um coração semelhante ao de Ana. Queremos sair deste culto com um coração igual ao teu. Mata, Senhor, a nossa inveja. Mata a nossa inveja. Me dê coragem para confessar isso. Me dê coragem para começar a trabalhar. Me dê coragem de pegar esse menino invejoso, criança, pequeno, e fazer dele um homem maduro que não inveja mais. Ao contrário, celebra as conquistas, celebra as vitórias, sorri com essas pessoas. Essa é a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, transforme a nossa realidade, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro e agradeço, Pai. Amém, Deus.